Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Prosseguimos com o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para a apreciação de todos vocês o 14º capítulo, Honra teu pai e tua mãe. Essa frase nos remete àquilo que nós todos precisamos ter para entender perfeitamente o seu sentido. Precisamos ter piedade filial para compreender que nossos pais compõem conjuntamente o cenário perfeito que nos permitiu esta encarnação. Compuseram, pela ação do amor recíproco, que uma célula familiar passasse a existir e que para ela viessem espíritos simpáticos ou não uns aos outros. Na afirmativa perfeita de que é a família o laboratório divino na Terra, onde iremos encontrar todas as dificuldades e também as oportunidades para prosseguirmos a jornada, para alcançarmos patamares morais melhores e para corrigirmos defeitos que trazemos de outras empreitadas, de outras encarnações. A piedade filial é o que nos faz permitir que os nossos pais, mesmo após o desencarne, sigam conosco através das suas atitudes, dos seus ensinamentos, dos seus cuidados, do seu amor por nós, permanentemente no nosso coração. Quando nós observamos o cotidiano da vida, vemos que tantas vezes os pais não são aquinhoados como mereciam por essa piedade filial. O descuido, o descaso, o desprezo por vezes aos pais dão uma dimensão até mesmo perversa ao grande amor que os fez construírem e constituírem uma família. A rigor, a nossa verdade espiritual passa a existir no momento em que nós experimentamos a melhoria moral mediante a fé que expressemos. Nós espíritas entendemos que ela precisa ser raciocinada, encarar frente a frente a razão em todos os tempos. E com isso, a gente passa a entender todos os personagens que conosco compõem o cenário da vida como absolutamente essenciais, tanto aquele que nos dá amor, quanto aquele que nos dá desprezo. Para todos eles é direcionado um papel cujo objetivo maior é nos fazer progredir, avançar degrau após degrau na senda evolutiva. Nestes tempos em que observamos o desenlace desta guerra que, como toda guerra, é absolutamente nociva e totalmente estúpida, é de se imaginar da preocupação dos pais, dos governantes que estão envolvidos nesse conflito, suplicando a Deus e a Jesus para que aqueles que eles oportunizaram a bênção da encarnação
possam corrigir suas atitudes. Não há nenhum propósito que justifique uma invasão a um país que seja limítrofe de fronteira. Somente a ganância responde nessas ocasiões. Somente a cobiça movimenta pessoas que assim venham a agir. E nesses casos, a piedade filial sequer é cogitada. Se assim fosse, não teríamos famílias separadas, extintas pelas bombas, pelos mísseis, pelas balas. O grande Pai, que é Deus, consente, todavia, que outros países, também limítrofes com o invadido, apresente a solidariedade transformada e traduzida em caridade, que acolhe, alimenta, emprega a todas essas pessoas. Não se pode mais ver o mundo com os olhos de um filho ingrato. É preciso olhar o mundo como a gente precisa olhar aos nossos pais, com a gratidão filial, a fim de que eles possam ser honrados, porque honrados são, a fim de que eles possam ser retribuídos por todo o esforço e todo o empenho, pelos obséquios todos que dispuseram para nós, a fim de que nós chegássemos à condição que chegamos. Não é nenhum favor fazer isso. É um dever do coração. E o dever do coração precisa ser cumprido. Precisa ser buscado e conquistado com esforço diário nosso, para nos redimir das dificuldades que expressamos, substituindo-as por virtudes que nós também possuímos. Nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe nas atitudes mais simples da vida. Calar quando o insulto nos seja dirigido, recolher-se e fazer como o Espírito Santificado de São Vicente de Paulo: isto é o que eu mereço. E colocar-se em preces para que o ofensor, o agressor, entenda que está, na verdade, nos favorecendo, nos colocando numa condição espiritual melhor e fazendo com que as práticas decorrentes dessa condição espiritual irão também alcançá-lo. Este capítulo é de tal sorte importante que é um alicerce absolutamente moral para todos nós. Sejamos bons filhos, tenhamos piedade filial para com os nossos pais, na figura dos nossos irmãos de jornada, na figura daqueles que já viveram bem mais do que nós e que não se cansam de nos aconselhar, de amparar as nossas quedas, de amortecer os nossos desmazelos.
no Evangelho que você pode e deve manter aberto, você vai ter a oportunidade de ler e refletir na íntegra este capítulo. Não esqueça do jarro com água para ser fluidificado pela espiritualidade amiga e da prece de encerramento em derredor de sua família. Você que é pai e como pai é honrado, faça isso para acolher mais tarde a piedade filial de seus filhos. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.